Olá, eu sou Ícaro Cortez e estou aqui para apresentar outro módulo do Stabilidade I/O, no caso a biblioteca de base do Stabilidade I/O, que é o Kstability, que é basicamente estabilidade para Kotlin. É uma biblioteca de Kotlin multiplataforma, que tem vários targets de compilação, e incluindo, JVM, que é para Java, e vamos ver como ela funciona hoje. O repositório do GitHub está na tela e também está disponível para download e utilização do pacote com Gitpack. Aqui alguns conceitos importantes, como o de momento fletor, que é basicamente a mesma coisa que torque. Então, quando eu falar momento fletor, torque, mesma coisa. É um conceito da engenharia. Aqui também tem alguns tipos de suporte, que são esses desenhos aqui. Temos o suporte de primeiro, segundo e terceiro gênero. O suporte de primeiro gênero, ele gera uma força de reação, ele segura a viga de Euler-Bernoulli, que falamos no episódio passado, ele suporta essa estrutura, mas ele só consegue gerar uma força numa direção. Na outra ele meio que desliza, a gente chama de roller, que é um suporte que rola. Temos o de segundo gênero, que é meio que um pino, ou seja, ele permite a barra girar, mas não permite ela se deslocar nem vertical nem horizontalmente, que é um pino. Temos o fixo também, que a gente chama de engaste na engenharia, que tem resistência de horizontal, vertical e de rotação. É fixo, certo? Isso vai ser mais relevante adiante. Aqui vamos entrar em detalhes da estrutura do programa, certo? Então, no vídeo de hoje vai ser principalmente sobre isso. E o Kstability tem essa seguinte estrutura. Tem um pacote parsing, que é para serialização dos objetos, dos modelos. A gente não vai falar muito sobre isso. E tem os seguintes módulos. Módulos no Kotlin é a mesma coisa que script no Python, ou seja, você pode ter várias classes, funções soltas sem estar dentro de uma classe, diferente do Java, por exemplo, que todo arquivo é uma classe. Temos os seguintes módulos. Temos diagrams, que geram a lista de pontos para fazer o gráfico de um diagrama de esforço cortante, momento fletor, esforço normal. E esses diagramas são gerados a partir dos polinômios, que é o módulo polynomial, que é a representação matemática dos diagramas. Temos o módulo de models, que tem a representação no código de estruturas, apoios, cargas e tudo mais. Vamos falar disso adiante. Temos também o módulo de stabilization, que tem uma série de funções que permitem que a estrutura seja estabilizada. Vamos falar isso também. E também temos a classe vector, que vamos falar aqui adiante. A classe vector é basicamente a classe de álgebra vetorial. Quando essa biblioteca foi feita, não existiam muitas bibliotecas de álgebra vetorial consolidadas no Kotlin. Então eu criei essa classe para fazer toda a álgebra vetorial. E é uma classe bem simples, é uma data class do Kotlin, ela permite que você não precisa botar o construtor, já que todas as variáveis passadas como argumento viram variáveis do objeto, viram campos do objeto. E ela tem as funções de sobrecarga do operador, ou seja, ela define soma entre vetores e multiplicação entre vetores, que são as operações canônicas. Então, soma é soma de componentes e a multiplicação, esse times, é o produto escalar, que é o produto canônico da multiplicação vetorial, certo? Produto escalar. Também apresento essa sintaxe do Kotlin, que ela permite que a gente defina uma função sem usar chaves, quando a função é de única expressão, fica mais próximo da definição de função na matemática. Aqui temos a estrutura do projeto e como as classes se relacionam. Então temos a classe Structure, que é onde todos os dados vão ser armazenados. A gente vai ter uma única instância dela quando estamos fazendo as operações com a biblioteca. Temos os nodes, que são os nós, que são basicamente a representação de um ponto.
E como dá para ver, tudo fica num nó. Então tudo é operado sobre um nó. Nada além do nó fica na estrutura, tudo ficou dentro do nó. Isso vai ficar mais claro adiante. Então, suportes que eu já falei antes e a direção que eles estão apontados ficam armazenados no nó. E também o próprio suporte tem uma referência ao nó. As barras, as vigas de Euler-Bernoulli, que são esse bin, ficam armazenados no nó. E aqui eu queria destacar uma coisa, o nó ele fica armazenado num set, que se difere de uma lista. Uma lista ela é indexada, um nó ele não é indexado, mas cada objeto no set, perdão, não no nó, no set, cada objeto no set é único e não é indexado, isso difere isso da lista. Os nós estão num set na estrutura. O suporte ele é único, então um nó só vai ter um único suporte, um suporte só vai ter um único nó. O bin ele vai estar num set que vai permitir a gente fazer uma representação relacional de grafos, ou seja, uma série de nós forma um grafo. E esse grafo ele é representado, a relação entre eles é representada por uma lista, no caso, um set de barras. E a barra, cada barra é uma relação entre dois nós e ela vai dizer os nós em si, o nó A e o nó B, como dá para ver aqui. Também temos as cargas pontuais e as cargas distribuídas, que vão ter um vetor de direção, um vetor de carga, que vai ser a própria carga, é o vetor da força, e também vai estar associado ao nó, que é onde a força está sendo aplicada. Isso é importante. A carga distribuída ela vai ser num intervalo linear entre dois nós, e também vai ter o vetor de carga, que o vetor de carga é a força em si. Aqui vamos ver alguns modelos. O modelo nó, ele tem as seguintes propriedades, tem várias propriedades, como um nome e um vetor, que é onde o nó vai estar no sistema de coordenadas do sistema. Tem um suporte, que como dá para ver é único, é uma variável, ela é nullable, ou seja, ela pode ser nula, pode não ter nenhum suporte, por isso essa interrogação, porque o Kotlin é uma linguagem null safe. Temos o momento fletor, que é esse momentum. Temos também o reaction momentum, que é basicamente quando a estrutura é estabilizada, esse valor é alterado ou não. Isso também depende, se o suporte, vai depender, obviamente, se tem um suporte na estrutura, no nó especificamente. Nesse nó, se ele tem um suporte, ele vai ter um momento de reação, senão ele vai ser zero. Ele pode ter, se ele for um engaste. Se não for um engaste, o momento de reação vai ser zero. Também tem o set de barras, como eu disse, é um set, não uma lista. E também uma lista mutável, ou seja, uma lista com tamanho variável de cargas pontuais e de cargas distribuídas. Também tem algumas outras operações que a gente não precisa entrar em detalhes. Sobre as cargas pontuais e distribuídas, também são data class, mas elas têm uma estrutura bem mais simples, ou seja, quando você instancia um point load, você vai ter o nome, a referência do nó, a carga, o vetor força da carga, se ele vai ser uma força de reação ou não, isso é uma flag para a gente poder diferenciar a estrutura balanceada da estrutura original, saber quando é balanceada e quando não é. Esse init é o construtor. Como eu disse, a data class não precisa, mas você pode definir um construtor, e em ambas as classes você vai ter o construtor e ele vai atrelar o nó, no caso a carga, ao nó, o nó que foi passado. Adiciona a carga ao nó, certo? Temos aqui a estrutura, ela tem várias funções que elas basicamente iteram sobre a lista de nós, o set de nós, para retornar dados específicos. Vamos com calma. Como dá para ver, ela é uma data class, ela tem um nome e ela tem um set de nós, ou seja, os sets são únicos e não indexados. Tem várias funções, certo? Mas as principais aqui, eu destaco, são
função get point loads e get distributed loads. Ambas, se você for ver, vamos ver aqui na get point loads, ela vai pegar a lista de nós, os nodes, e vai transformar num mapa, ou seja, vai transformar numa lista, perdão, e para cada objeto nessa lista vai mapear essa função que está entre chaves. Então, flat map é um método do Kotlin. Ele recebe o que está entre chaves como argumento e basicamente ele vai retornar uma lista. Esse flat map vai retornar uma lista como retorno. E para cada objeto dessa lista vai ser mapeado e vai pegar o point loads dos nós. Só que como é flat map, como a gente sabe no nó, point loads era já um hash, era uma lista, perdão, esse flat map torna uma lista plana, não vai ser uma lista dentro de uma lista. É o mesmo processo para get distributed load, só que a gente vai garantir que as listas não vão ter objetos repetidos nessa lista. Só que agora o get equivalent loads, ou get equiv loads, ele vai somar, vai acoplar, estender a lista de point loads, vai usar o get point loads que a gente definiu acima e vai adicionar a lista de get distributed loads. Só que para cada distributed load, ele vai pegar a força equivalente, ou seja, vai centralizar a força e aplicar a força com o mesmo vetor de força nesse ponto central da carga distribuída. E assim a gente vai ter uma lista de forças e vai ser transformado diretamente, o que facilita nos cálculos. A parte importante na structure é isso. Vamos prosseguir. A estabilização ela vai consistir basicamente em pegar a estrutura, ver se ela é estável e estabilizar. Vai ser o último tópico que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui o getResultMoment e o getResultForce. Ambos são equivalentes, eles basicamente vão pegar a estrutura como argumento e vão retornar, no primeiro caso, um float, um número, que é o valor do momento fletor, e o segundo caso um vetor. Mas em geral o que ele vai fazer é fazer um loop do for. No Kotlin, quando você tem um loop for com apenas uma linha, apenas uma expressão, você pode omitir as chaves, por isso que está desse jeito, desde que você use a tabulação correta. Aí, basicamente ele vai criar um momento nulo e vai somando os outros momentos. É interessante que quando a gente calcula o momento fletor de cada força, a gente pode ignorar a posição que elas são aplicadas, e na segunda função aqui de baixo a gente pode simplesmente somar e aplicar a força resultante diretamente no centro da estrutura, enquanto que os momentos fletores a gente soma e aplica também como resultante, ou seja, se fosse desbalanceado a gente aplicaria. Aqui, como dá para ver o momento para cada nó, para cada força equivalente, a gente vai usar essa fórmula que é do produto vetorial para calcular o torque. E assim a gente calcula o momento e vai somando essa variável de momento, que usa já o getMomentumLoads, ele vai somar os momentos que já são aplicados diretamente a cada nó. E é assim que funciona essa primeira função. A segunda função é só uma soma vetorial simples na lista de cargas equivalentes. Aqui temos os métodos de estabilização, ou seja, como a gente vai pegar essas forças resultantes e esses momentos resultantes e vamos adicionar nessa estrutura. Então, isso vai depender de algumas coisas. Por exemplo, se a estrutura tiver apenas um engaste, esse engaste vai ser responsável por toda a estabilização da estrutura. Então, toda a resistência de momento fletor e de forças vai ser aplicada nesse engaste. Então, esse é o primeiro condicional. Se só tem um suporte, aplica as forças de reação nele. Se tem dois suportes, a gente vai ter um de primeiro gênero e um de segundo gênero. E o segundo gênero ele vai impedir o deslocamento horizontal, o de primeiro gênero, e ambos vão impedir o deslocamento vertical.
Mas além disso, o suporte de primeiro gênero, ele permite que a gente gere um torque equivalente para balancear o torque na estrutura, um momento fletor na estrutura. Além disso, como dá para ver aqui, a gente tem esse truquezinho para que a estrutura, para que a gente não precise, para terminar essa função de forma mais rápida, que é basicamente assim. Ele vai checar se a estrutura já é estável, se for, ele vai retornar, ou seja, vai finalizar a função. Ele vai checar se a estrutura é isostática, ou seja, se ela tem a quantidade de suporte necessárias. Se não tiver, ela vai jogar uma exceção, ou seja, vai crashar. Isso faz com que esse método seja seguro. Existem outras checagens, mas elas são feitas dessa forma. E é isso. Esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Se quiserem ver como funciona para gerar os diagramas, vocês podem comentar aí, manifestar um interesse nos comentários. E é isso. Obrigado.